Olá, pessoal. 3 e 1, passei um minutinho. Tem gente ao vivo aí online já, vai me dando um oi quem for chegando. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Tiara Ney do Estúdio Tutti e tô pelo menos uma vez por mês aqui na Personal, na fanpage da Personal, fazendo live para vocês sobre assuntos de empreendedorismo, de gestão de pequenos negócios, de gestão no mercado artesanal. Então, quem for entrando aí vai me dando um oizinho para eu saber que vocês estão ouvindo bem. Alice, oi Eliana, oi Bianca, legal, é uma galera aí chegando. Hoje a gente vai falar de 5 razões para você se tornar um MEI. Entrou nessa semana o post no blog da Personal. Quem leu o post lá no blog antes de vir aqui pra live, joga uma florzinha aí pra mim, dessas reações que tem aí exclusivas da Personal, tem uma que é uma florzinha. Joga uma florzinha aí pra eu saber que vocês viram. Pode ser coração também, só pra eu saber quem leu o post. Um post com 5 razões para você se tornar um MEI, e aí a gente resolveu fazer essa aula ao vivo porque as pessoas têm muitas dúvidas, né, sobre esse tema. Então eu vou falar sobre essas 5 razões e também tirar as dúvidas de vocês na medida do que eu saiba aqui, do que eu já estudei, do que eu conheço dessa história. Mais uma vez me apresentando, para quem não me conhece, meu nome é Tiara Ney, eu sou criativa à frente do Estúdio Tutti, uma empresa que está há mais de 8 anos aí no mercado. Eu comecei como papelaria, na verdade eu comecei costurando bolsa em tecido, migrei para papelaria e hoje eu trabalho mais nessa área de produção de conteúdo de gestão para ajudar os pequenos empreendedores, né, pequenas empresas a terem sucesso no mercado artesanal. Eu tô vendo aqui, ó, a galera falando, deixa eu ver quem que falou, a Alice falou que é MEI, mas tem dúvida sobre emissão de nota fiscal, legal. A Raíssa é MEI há um mês, já pegou a primeira parcela, já mandou dúvida, eu não vou conseguir ler agora, Raíssa, primeiro eu vou fazer assim. Eu vou falar sobre os 5 motivos para você se tornar um MEI. Na sequência, eu vou ler 2 perguntas que enviaram previamente, tanto lá no post no blog, quanto aqui na fanpage. Enviaram algumas perguntas, eu vou respondê-las. Aí depois eu vou abrir para perguntas aqui para vocês, tá? Só para eu conseguir me organizar e não sair atropelando um assunto em cima do outro. Enquanto isso, vocês podem compartilhar essa live já nos grupos que vocês participam, trazer mais gente para visualizar, porque quanto mais gente a gente tem, mais dúvida a gente consegue responder. Às vezes aparece uma pessoa com uma dúvida diferente da sua e acrescenta, né? E aí é bem legal. Quanto mais gente a gente tiver, mais conteúdo eu consigo passar. E aí a gente consegue enriquecer aí nossa live, certo? Então vamos lá, eu vou começar mais uma vez, eu vou começar falando sobre as 5 razões para você se tornar um MEI, que eu elenquei aqui como as 5 principais razões. Depois eu vou ler 2 perguntas que já foram feitas previamente, uma no blog, uma aqui na fanpage, e aí depois eu vou responder, abrir para as perguntas de vocês e respondo as perguntas de vocês, senão eu vou ficar louquinho aqui. Eu sou uma criativa que sou MEI. Eu comecei a minha empresa em 2010. Em 2009, o governo federal deu início ao programa, né, Microempreendedor Individual, e deu início a essa possibilidade da gente se tornar MEI, uma nova modalidade de formalização. A ideia era realmente formalizar pessoas que viviam em um mercado informal porque não se encontravam nas opções de formalização que a gente tinha, que era o autônomo, ou o profissional liberal, que tem que ter uma formação específica, ou partia já para uma microempresa. E uma microempresa, a gente sabe, tem muitos custos, tem que contratar um contador, tem que fazer relatórios mensais, tem que prestar muitas contas, tem que pagar muitos impostos. Por mais que seja o simples, que é o imposto mais fácil de pagar, tudo ainda tem que ser feito por meio de contador. E aí o governo lançou essa categoria que é o MEI, e aí tudo em parceria com o Sebrae para instruir a gente a como fazer isso e melhorar aí as possibilidades de formalização pra gente que muitas vezes trabalha em casa, trabalha numa situação muito mais informal do que uma microempresa já estabelecida, né?
Então, isso começou em julho de 2009 e eu sou MEI desde 2010. Na verdade, eu me formalizei, eu fiz meu CNPJ como MEI em fevereiro de 2010 e aí eu permaneci como MEI por 2 anos e aí quando eu quis contratar na CLT mais de um funcionário, eu precisei migrar para ME, porque o MEI não pode ter mais de um funcionário e esse um funcionário ele tem que ganhar no máximo o piso da categoria ou o salário mínimo. E aí quando eu quis contratar mais funcionários, eu precisei então migrar para ME, e aí em 2012 eu migrei para ME, e aí quando eu mudei aqui para Vitória em 2015 eu mudei para cá para fazer eu morava em São Paulo, mudei para Vitória no Espírito Santo, e a minha principal motivação profissional para fazer isso foi o slow life, um minimalismo mesmo, sabe? Eu viver a vida mais tranquila e menos na loucura do que era minha empresa em São Paulo. E foi aí que eu decidi voltar a ser MEI e demitir todos os funcionários. Nessa época eu já tinha 5 funcionários, eu demiti todo mundo, né? Dei aqueles passinhos para trás para viver uma vida que tinha mais a ver comigo, com a minha situação atual, com o meu momento de querer estar mais perto da minha filha, voltar a trabalhar dentro de casa. E aí eu migrei mais uma vez para MEI. Então eu tenho ser MEI em São Paulo, migrar para ME, migrar de volta para MEI, ser MEI em Vitória, que é outra cidade, e a gente vai ver aqui que ser MEI depende da cidade onde você tá, facilidade ou dificuldade, tudo depende da cidade onde você tá. Então tenho aí um pouquinho de bagagem para falar sobre isso com vocês, tá? Se vocês quiserem também aproveitar e conhecer mais o meu trabalho e os outros conteúdos de gestão que eu compartilho, vocês podem seguir ir lá e dar um curtir lá na minha fanpage, que é Estúdio Tuty, Tuty, e também conhecer meu canal no YouTube, que é youtube.com/Tuty, Tuty, para profissionais, tudo junto, Tuty para profissionais, no YouTube, e aí lá tem bastante conteúdo de gestão, de precificação, de um monte de coisa também. Gente, não adianta vocês irem colocando as dúvidas ainda, porque eu não vou conseguir ler, vai passar e eu não vou conseguir ler. Então eu vou falar o assunto da live primeiro, depois eu abro para as perguntas, tá? Porque senão eu vou ficar maluquinha aqui. Ó, a Ivy tá colocando aqui o site da Tuty para vocês conhecerem também. Então vamos lá, acho que o primeiro grande benefício de você se tornar um MEI, o grande benefício que você tem acima de não ser um MEI, né? Então, trabalhar na informalidade ou trabalhar na formalidade como MEI, o primeiro grande benefício é os auxílios. Então, você tem direito a auxílio doença, auxílio maternidade e aposentadoria, você sendo MEI. Você precisa de um mínimo de contribuição, tem um monte, né? Uma série de fatores aí que tem que ser seguidos para você conseguir dar entrada no INSS e garantir esse direito, tá? Então você tem que ser MEI há 10 meses para poder dar entrada no auxílio maternidade. Então não adianta você engravidar no 5º mês ir lá fazer um MEI e tentar dar entrada no auxílio maternidade, que você não vai conseguir. Você tem que ter contribuído por 10 meses já para conseguir dar essa entrada. O auxílio doença já não, né? Já funciona ali sobre as próprias regras. E para aposentadoria tem uma questão também que é muito específica. Depois de 15 anos de contribuição como MEI, você consegue se aposentar por idade. Então, né, a gente tem lá os tetos de idade para mulheres e para homens, você consegue se aposentar por idade tendo contribuído como MEI, pagando a DAS, que é o documento que a MEI gera todos os meses normalmente, beleza? Mas é muito importante entender que só o pagamento da DAS, que é esse documento gerado pelo Portal do Empreendedor, que é onde faz o cadastro como MEI, só você pagar essa DAS todos os meses não te dá o direito de se aposentar por tempo de serviço. Ou seja, a gente tem aí hoje uma legislação que é de 30 a 35 anos, acho, de contribuição. E você pode passar 35 anos contribuindo como MEI, que se você não atingiu a idade para se aposentar por idade, você não vai conseguir se aposentar por tempo de serviço. Por quê? O valor de contribuição do INSS no MEI, ele não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Para você ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, você precisa pagar uma guia extra, que é uma GPS, Guia da Previdência Social. Para gerar essa guia específica para o MEI, você tem 2 opções. Você pode
pedir para um contador da sua confiança gerar essa guia para você. Ele vai precisar, acho que, do número do seu PIS, vai fazer lá, dar toda a entrada, vai te dar os códigos direitinho para pagar e você consegue fazer o pagamento. Ele consegue gerar para o ano inteiro. Ou você pode ir até um posto do INSS. Eu acho que agora a maioria trabalha com agendamento, né? Você agenda uma visita, vai até um posto do INSS e lá eles conseguem gerar todas as guias para você também. E aí você tem que pagar essa guia extra, que hoje, se eu não me engano, é R$145 mais ou menos o valor mínimo dela, para você fazer uma contribuição extra ao INSS, para aí sim a sua contribuição como MEI, você conseguir fazer, se aposentar por tempo de contribuição, tá? A Paula só comentou aqui que pediu pro contador fazer a guia e ele não sabe. Então, Paulo, o que acontece? É que poucos contadores estão acostumados a fazer as coisas pro MEI, né? E aí é muito importante você conversar talvez com outros contadores ou ele mesmo ir atrás dessa informação. O que você pode levar de informação para ele que eu posso te ajudar é que o código da guia é 1901. Então o código da contribuição que eu tenho que digitar toda vez é o 1901. É essa guia 1901 que é a do MEI. Aí algumas pessoas, semana passada, falei um pouco sobre MEI também, e algumas pessoas me disseram que falei sobre MEI numa live lá na fanpage da Tuti. Não era uma live sobre MEI, mas eu dei uma pincelada sobre esse assunto, sobre formalização lá. E algumas pessoas me disseram, não, eu faço essa contribuição extra, mas eu peguei a guia na papelaria. E aí, não vale. Essa guia da papelaria ou as guias que a gente consegue emitir normalmente, como a gente mesmo, não consegue, ela não é válida para o MEI. Para o MEI você tem que usar a guia certa, que é essa guia 1901. Então, vai até um contador ou vai até o Sebrae da sua cidade para eles te orientarem como fazer direitinho. Não é que você não consegue se aposentar. Recapitulando, o MEI, o código... é 1910, isso mesmo, Paula, é 1910, acho que é. Ou é 1901 ou é 1910, gente, mas é alguma coisa assim, 19 alguma coisa, acho que é 1910 mesmo. Você contribuindo somente com a DAS todos os meses, aquele valor, deixa eu ver que eu anotei aqui na colinha, que vai de R$ 48,70 a R$ 53,30, dependendo das quinais que você cadastra como MEI, você pode se aposentar sim, mas só por idade. Você não vai conseguir se aposentar por tempo de serviço. Para se aposentar por tempo de serviço, você tem que pagar a GPS complementar, a guia complementar da Previdência Social, que é essa que eu tô falando, que é a 1910 ou 1901, acho que é 1910 mesmo, para fazer essa complementação do pagamento para o INSS. E aí sim, é uma porcentagem do salário mínimo, hoje eu acho que dá uns R$145, e aí sim, essa contribuição passa a valer para contribuição por tempo de serviço, tá? Para aposentadoria por tempo de serviço. Outro grande bom motivo para você conseguir, para você fazer o seu MEI mais antecipadamente possível. A possibilidade de você emitir nota fiscal. Quando você consegue emitir nota fiscal, é muito importante, traz uma importância diferente para o seu trabalho, porque com a emissão de nota fiscal você começa a poder atender empresas. Então, assim, muitas empresas, principalmente grandes empresas, elas não podem justificar o trabalho de uma pessoa física prestando serviços ou vendendo produtos para ela. Então, assim, você pode fazer, por exemplo, uma necessaire para o dia da secretária maravilhosa, e aí ter uma empresa que está interessada em comprar 150 unidades para distribuir para as secretárias das filiais do Brasil inteiro. Se você não puder emitir nota fiscal, dificilmente você vai conseguir fazer essa venda, porque a empresa precisa da sua nota fiscal para justificar contabilmente nas despesas dela aquele pagamento para você. Se você não tem como emitir nota fiscal, dificilmente você vai conseguir fazer essa venda para uma pessoa jurídica, para uma empresa. Então, a partir do momento que você se torna MEI, você ganha e abre a possibilidade da emissão de nota fiscal. E aí você consegue atender empresas, e não só empresas. Como a Rê tá falando aqui, a Renascimento tá falando, a nota fiscal dá credibilidade na nossa relação com os clientes. Hoje, o MEI, ele não é obrigado a emitir nota fiscal, mas ele em todas as vendas. Mas ele tem sim que emitir nota fiscal sempre que a venda é feita para uma pessoa jurídica, ou seja, para uma outra empresa, e sempre que a pessoa física solicitar.
Então, eu não sou obrigada a fazer esse pagamento. Esse pagamento não, essa emissão de nota fiscal para todo cliente de pessoa física que chega e compra de mim, mas eu sou obrigada a emitir se esse cliente pedir. E eu vendo cursos. E eu tenho um dos meus cursos do programa TUT para profissionais, ele tem um valor alto de investimento, né? Ele custa R$ 1.494. E várias pessoas me pedem a nota fiscal desse investimento. Então, assim, tem gente que justifica os meus cursos para empresa, né? Porque é um curso de gestão, empreendedorismo. Então, tem empresa que paga curso e as pessoas justificam esse curso na empresa, então me pedem nota fiscal. Tem gente que quer a nota fiscal simplesmente para ter ali a garantia daquele serviço e realmente gera mais credibilidade. Eu poder dar para o cliente a certeza de que sim, eu emito nota fiscal para o serviço que você está comprando de mim. Então, assim, tem aí essa grande vantagem que eu acho que tem que ser sempre levada em consideração quando a gente vai fazer isso. Gente, vocês estão mandando perguntas e mais uma vez, eu vou abrir para perguntas no final. Eu vou agora falar sobre os 5 pontos, as 5 razões, vou ler as perguntas que me enviaram antes, antecipadamente, depois vou responder as perguntas aqui da live, senão eu fico maluca e não consigo dar conta de falar o que tem para falar, tá bom? Depois, se der sobrar tempo, eu volto aí nas perguntas, mas aí vocês mandam a hora que eu abrir para perguntas. Então é isso. Uma coisa que é muito importante saber sobre nota fiscal é que as regras, elas são geridas pelo município. Ou seja, aqui em Vitória, a regra para emissão de nota fiscal é diferente do que é em São Paulo, que é diferente do que é no Rio de Janeiro, que é diferente do que é em Belo Horizonte, que é diferente do que é em Porto Alegre. Elas são regidas pelo município, não é nem pelo estado, é pelo município. Então, não adianta eu falar para vocês, é isso que você tem que fazer, porque vai depender do município onde você tá. E quem pode te orientar melhor sobre isso é um contador na sua cidade, ou o Sebrae na sua cidade, ou ainda a prefeitura ou a subprefeitura da sua cidade no setor de emissão de notas fiscais. Existem notas emitidas pelo Estado, existem notas emitidas pela Prefeitura, existem notas de produtos, existem notas de serviços, elas são diferentes entre si, a forma de emissão é diferente, a validade de cada emissão é diferente, então é muito, muito, muito importante que você se informe no Sebrae ou um contador da sua cidade ou na Prefeitura da sua cidade para saber exatamente como deve ser feito. Vou dar um exemplo. Aqui em Vitória, por exemplo, o MEI, ele pode emitir uma nota dessas compradas em papelaria, mas só para produto. Eu não posso emitir uma nota avulsa, que é essa comprada em papelaria, se eu estou emitindo uma nota de serviço. A nota de serviço, ela é controlada pela prefeitura e aqui em Vitória, ela é feita eletronicamente no site da prefeitura. Então, quando eu dei a entrada no meu MEI, eu tive que ir na prefeitura liberar uma senha para emissão de nota fiscal de serviço e aí eles me deram uma senha, hoje eu entro no site e faço a emissão dessa nota super fácil. É diferente para cada lugar. Tá? Em São Paulo, por exemplo, eu tinha um sistema de emissão de nota fiscal. É um sistema com certificado digital instalado no meu computador e era uma nota fiscal de produto, né? Que eu vendia muito produto, enviava pelos correios em São Paulo. Então, eu tinha esse outro sistema que foi liberado na Secretaria da Fazenda. A contadora teve que fazer todo esse processo, esse trâmite para mim. Então, isso tudo varia de cidade para cidade. Então, é muito importante que antes de sair tomando decisões, emitindo nota, fazendo coisas no Diz que me diz, você vá até uma fonte confiável, que são os contadores da sua cidade e o Sebrae da sua cidade, certo? Beleza. Terceira boa razão para você abrir um MEI hoje mesmo: acesso a crédito e vantagens nos bancos. Já começa pela tarifa da abertura de conta de pessoa jurídica. Eu tenho uma conta pessoal, aliás, eu tenho 2 contas de pessoa jurídica, uma no Banco do Brasil e uma no Bradesco, e ambas são como MEI e tem tarifas especiais para quem é MEI. Quando eu abri a minha primeira conta, foi no Banco do Brasil, foi lá em 2010, quando eu abri o MEI, foi a maior dor de cabeça, porque os bancos não sabiam como fazer essa abertura de conta para MEI. Banco normalmente pede um monte de documento, contrato social, e o MEI não tem nada disso. O MEI tem uma declaração de empreendedor. E aí, uma declaração de empreendedor individual. E aí eu cheguei no banco, cheguei na Caixa, que era o banco parceiro, lá em São Paulo, na Caixa Econômica Federal, e falei, olha, eu quero abrir uma conta. Não posso abrir porque precisa de contrato social. O gerente de abertura de conta PJ não soube me atender, colocou um monte de dificuldades e falou, não tem como abrir conta com essa empresa que você tem.
Eu atravessei a rua e fui no Banco do Brasil. O gerente do Banco do Brasil pegou todos os documentos que eu levei e falou assim, olha, é a primeira conta de MEI que eu vou abrir, mas não se preocupe, eu vou abrir. Eu vou dar um jeito. Eu não sei como faz, mas eu vou descobrir e assim que estiver tudo certo, eu te chamo aqui pra vir assinar a papelada, tá bom? E aí, uns 3 dias depois, ele me chamou lá, eu assinei todos os papéis e um tempo depois chegou o cartão, eu tinha a conta aberta. Então, assim, isso era uma dificuldade do início. Hoje em dia, você vai em qualquer banco, Santander, Bradesco, qualquer um, e fala, eu quero abrir uma conta como MEI, uma conta pessoa jurídica, eles já têm os formulários certos, os documentos certos que você tem que levar, tudo certinho. Então, já é muito mais fácil hoje em dia. Então, eu abri aqui em Vitória uma conta no Bradesco e eu mantenho a minha conta em São Paulo do Banco do Brasil até hoje. Eu tenho tarifas diferenciadas. Quando eu abri, era a bagatela de R$5 de tarifa de mensalidade. Hoje em dia não é mais esse valor, nem pelo Banco do Brasil, nem pelo Bradesco. Quando eu abri no Banco do Brasil foi R$5. Depois a mensalidade era de R$10. Depois aumentou para 15, depois para 21. Hoje em dia é 40 e poucos reais do Banco do Brasil. E ainda mais em conta que a do Bradesco, que é de 70 e poucos reais. Não é obrigatório você ter uma conta jurídica, a Renascimento está aqui perguntando, mas além dela também te dá credibilidade quando você passa a conta para o cliente depositar, por exemplo. Eu, como compradora, tenho muito mais credibilidade quando eu entro numa loja online, escolho a opção depósito e me vem uma conta de pessoa jurídica do que uma conta de pessoa física. Então, assim como a emissão de nota fiscal, ter uma conta jurídica te dá muito mais credibilidade e ela te facilita separar o dinheiro que é seu do dinheiro que é da empresa, que é uma das primeiras regras de finanças de quem é empreendedor. A gente tem a péssima mania de misturar o dinheiro nosso com o dinheiro da empresa e não se pagar um salário. Todo o dinheiro que entra, a gente pega e vai pagar a conta de luz, pega e vai no cinema, pega e vai na padaria comprar pão e leite. Isso tá tremendamente errado. Então, pra mim, abrir uma conta jurídica desde o começo foi a maneira mais certeira que eu encontrei de separar o que é meu e o que é da empresa. Então, o dinheiro da empresa entra na conta da empresa e uma vez por mês eu tiro o meu salário dessa conta. E todas as outras contas, despesas que eu tenho que pagar pela empresa, eu pago lá. Isso me ajuda também a fazer a minha declaração anual de MEI, que a gente tem que fazer a declaração anual simplificada de MEI, chamada DAS-MEI, todo ano. Então, é muito mais fácil eu verificar o que entrou de dinheiro, o que saiu de dinheiro, para ver quais foram as minhas despesas e fazer esse controle com uma conta jurídica do que ter que fazer isso na minha conta de pessoa física. Se eu faço isso na minha conta de pessoa física, eu não sei o que eu tô pagando escola da minha filha e o que eu tô pagando tecido sintético que eu comprei na Personal. Sintético que eu comprei. E aí, mas pra quê? Eu somei, isso não faz muita diferença. E aí que tá, faz. Na hora que a gente for declarar o imposto de renda, isso faz toda a diferença. Porque escola da minha filha não pode ser abatida do imposto de renda da minha empresa. Mas, insumo que eu comprei na Personal como pessoa jurídica para minha empresa, pode ser abatido do meu imposto de renda, do cálculo para o imposto de renda do MEI. Então, faz toda a diferença. Não é obrigatório, não é necessário ter uma conta jurídica, mas é obrigatório e necessário ter um controle do que é dinheiro seu e o que é dinheiro da empresa, na hora de fazer essas declarações, na hora de prestar contas. Então, é muito mais inteligente hoje ter uma conta de pessoa jurídica para fazer isso do que misturar tudo na conta de pessoa física, certo? Além disso, para você receber de uma conta de empresa, do PayPal, do PagSeguro e de outros sistemas de pagamento, você vai ter que ter uma conta jurídica. Existe a opção de você não ter e receber na sua conta pessoa física? Existe, mas aí você vai ter uma conta de pessoa física, uma conta de vendedor, pessoa física, no sistema de pagamento, no PayPal ou no PagSeguro. Se você vai ter uma conta de pessoa jurídica, uma conta empresarial nesses sistemas, então para receber você vai precisar ter uma conta de pessoa jurídica. Por quê? Você vai receber de CNPJ para CNPJ. Não tem como você cadastrar sua conta empresarial com o seu CNPJ do MEI e receber uma conta com CPF de pessoa física, entendeu? Você precisa ou física e física ou jurídica e jurídica. E aí você tem benefícios e vantagens por ter uma conta empresarial e aí acaba valendo a pena você ter uma conta jurídica no banco também. Muito importante.
Quando você abre uma conta de pessoa jurídica e você tem lá o MEI, o PayPal, o PagSeguro e tá recebendo, é muito importante você ter em mente que o teto de recebimentos anuais de um MEI é de R$81 mil. Se você recebe mais do que isso, você vai ter que... Tem aí umas regrinhas. Se você recebe 20% a mais do que isso, você vai... você vai ter que pagar só os 20% ali de imposto a mais. E se você recebeu mais de 20% a mais do que os R$81 mil, você vai ter que migrar para outra forma de se formalizar, né? Hoje não é o MEI, você vai ter que migrar para uma microempresa e pagar o imposto devido sobre toda a renda, o faturamento que você teve. Aí você fala assim, mas como é que eles vão saber que eu faturei mais de 81 mil? Se você está recebendo esse valor pela sua conta empresarial, do PagSeguro, do PayPal, do Moip ou de qualquer outro sistema de pagamentos, esses sistemas de pagamento, eles prestam contas para a Receita. Eles falam para a Receita que eles te pagaram 85 mil reais no ano, por exemplo, ou que eles te pagaram 70 mil reais no ano, por exemplo. A Receita vai olhar lá e vai falar assim, olha, deixa eu ver, sei lá, a Isabel, ela é MEI. O teto dela é 81 mil. Como que ela recebeu do PayPal 85 mil? Deixa eu ver aqui se ela pagou o imposto sobre esses 20% a mais, né? Que é menos de 20% a mais. Não, ela não pagou. Então eu vou atrás, vai parar na malha fina. Vão vir atrás de você para você ter que pagar isso. Ou seja, é muito importante que todo recebimento que você tenha por meios de pagamento, PayPal, PagSeguro, Moip e afins, eles estejam dentro do teto do MEI, dentro dos 81 mil reais do MEI, tá? Porque hoje esses serviços prestam contas para a Receita e fica muito mais fácil a Receita saber o quanto cada MEI tá recebendo. A Lili falou que a taxa é alta. A taxa do banco, Lili? Eu acho que sim, né? A do Banco do Brasil eu pago 40 e poucos reais. Eu acho que talvez tenha algumas mais baratas, talvez, né? Não, talvez essa seja mais em conta mesmo, eu não sei, vale dar uma pesquisada. Mas assim, eu abri no Bradesco também porque eu tenho conta pessoa física no Bradesco. E eu sempre tinha que ficar pagando DOC para fazer minhas transferências e tal. E eu acho complicado, né? Ficar fazendo DOC, às vezes eu preciso do dinheiro no mesmo dia, não tinha como e tal. Então eu achei mais fácil abrir uma no Bradesco porque a movimentação é muito mais fácil para as minhas contas de pessoa física. E aí, no Bradesco realmente eu pago uma taxa mais alta. Só que assim, o alto e o baixo, nesse caso, ele é extremamente relativo. Porque, poxa, vamos lá, 50 reais por mês, tá? 50 reais por mês, 12 meses, você tem aí 600 reais. 600 reais por ano, para um faturamento que você pode ter de até 81 mil reais, não é 5%. Nossa, perdi a conta aqui, 81, não é 1%. 1% vai ser 810. É isso, né? 810, 881, isso. 1% vai ser 810 reais. Então, assim, é praticamente 0,7% que você tá investindo para ter mais credibilidade, mais facilidade. Você pode ter crédito com juros muito mais baixos por você ser MEI e ter uma conta no banco. Então, se você precisa, por exemplo, investir numa máquina de costura em 12 vezes, você pode ir lá, sei lá, uma máquina que custa 4 mil reais, nem sei se existe uma máquina nesse valor, mas uma máquina que custa 4 mil reais e você não tem a grana para investir nela agora, e você vai na empresa e para parcelar em 12 vezes eles cobram 10%, vai ficar 4.400, você pode ir no banco tentar pegar um empréstimo e ver qual é a taxa. Muitas vezes a taxa do banco vai ser mais baixa do que a da loja. Então, é uma série de facilidades que eu acho que você tem que pôr realmente na balança, se vale a pena ou não. A gente fala, mas 50 reais, 60 reais por mês é caro. Mas é caro em relação a quê? É um custo da sua empresa. Se você aprender, e eu já dei uma aula sobre finanças aqui que eu ensinei a fazer isso. Se você aprender a calcular todos os custos fixos da sua empresa, somar eles e dividir eles pelas horas produtivas da sua empresa, na hora de precificar um produto, todos esses custos eles vão estar embutidos. E aí, se você continuar vendendo e fazendo todo o trabalho de comunicação para suas vendas serem sempre um sucesso, você, com os produtos que você vende, você vai conseguir cobrir todos os custos fixos da sua empresa. Uma coisa é emaranhada na outra, gente. Não tem como. Não tem como você só saber costurar. Não tem como você só ser MEI e não controlar suas finanças. Não tem como você controlar suas finanças e não saber vender. Não tem. É tudo emaranhado. Para um negócio funcionar, todas essas questões têm que estar juntas, agrupadas.
para um negócio funcionar, entendeu? Então, a gente tá aqui fazendo uma aula sobre MEI, mas é super importante que vocês tenham em mente que toda aquela aula que eu dei sobre finanças um mês e pouco atrás é muito importante nessa situação também. Por quê? Porque os custos do MEI, eles vão ter que ser previstos nas suas finanças, nas suas despesas fixas, que a gente viu lá atrás, certo? Vamos lá. Quarta razão para você se formalizar como MEI. CNPJ sem burocracia. É muito fácil ter o CNPJ na hora. Muito fácil. Você vai entrar no portal do empreendedor, que é muito importante que seja em www, vou olhar aqui a colinha, .portaldoempreendedor.gov.br. Nesse endereço, .gov.br, fazer o cadastro por lá. O seu CNPJ sai na hora. Antes de sentar no computador e fazer o cadastro, o que você precisa saber? Você precisa conhecer as suas áreas de atuação e saber qual a melhor área de atuação para ser cadastrada para sua empresa, que são os famosos KNAIs. Quem pode te ajudar com isso? O Sebrae da sua cidade ou um contador. Por que é importante saber o KNAI? O KNAI, a área de atuação, ele vai determinar o tipo de nota que você pode emitir, o tipo de nota que você deve emitir, o tipo de nota fiscal que você vai ter, o tipo de alvará que você vai precisar ter, o tipo de licença que você vai precisar ter, se você pode ou não trabalhar com esse pequeno negócio no seu endereço. Tem um monte de coisas que são determinadas pelos KNAIs. Então é muito importante escolher o KNAI certo para o seu formato. Tem uns que são muito parecidos. Tem profissão que não existe KNAI para eles. Tem profissão que não é regulamentada pelo MEI. Então, tem profissão que não existe KNAI para o MEI, mas existe o KNAI para outra forma de formalização. Então, o contador vai poder te ajudar falando, olha, a sua profissão, a sua atividade, ela não é regulamentada pelo MEI. Então, você vai ter que abrir uma ME. Ou é melhor você ser autônomo. Ou não, a sua profissão é regulamentada pelo MEI. Então, você pode abrir aqui o MEI mesmo, usa esse KNAI, que tudo que você faz vai estar coberto. Então, assim, um contador ou o Sebrae da sua cidade são as melhores pessoas para te orientar previamente se o KNAI da sua atividade está ali incluído no MEI e como fazer isso no site. Uma vez que você sabe os códigos que você vai ter da sua profissão, das suas atividades, é só você entrar nesse site que eu falei, www.portaldoempreendedor.gov.br, fazer todo o cadastro e o seu CNPJ sai na hora. Se você digitar Portal do Empreendedor no Google e clicar no primeiro resultado que aparecer, você corre um sério risco de fazer um CNPJ, fazer o cadastro em um sistema que é pago. Por quê? Porque tá cheio de gente de má fé por aí que colocou nome parecido com o portal do empreendedor.gov.br e oferece um serviço pago de fazer esse cadastro. Só que esse serviço é totalmente gratuito, gente. Não tem que pagar nada para fazer o seu CNPJ. Uma vez que você fez o seu CNPJ, você vai ter a obrigatoriedade de pagar a DAS todos os meses. A DAS é uma taxa de R$ 48,70 a R$ 53,70, depende aí se você é comércio, indústria ou serviço, que você tem que pagar todo mês. Nessa DAS está incluída todos os impostos que o MEI tem que pagar, todos que ele é obrigado a pagar. Eu já falei lá no começo que para questão de aposentadoria você vai ter que pagar aposentadoria por tempo de contribuição, você vai ter que pagar uma coisa a mais, né? Uma GPS a mais. Mas você não tem que pagar nada para emitir o seu CNPJ. Então, se aparecer um boleto para pagar para emissão de CNPJ, tá errado. Sai daí que não é isso. Sai desse site e vai para portaldoempreendedor.gov.br. Fazendo pelo .gov.br, a gente entra na quinta e última razão que eu elenquei aqui como as 5 principais para você se tornar um MEI. O custo baixíssimo. Gente, você tem aí você tem o MEI cadastrado, você é formalizado, você pode emitir nota fiscal, você tem garantia de ter licença maternidade, auxílio doença, aposentadoria por idade, você pode abrir uma conta de pessoa jurídica, você pode usufruir de serviços para pessoa jurídica, você pode comprar como pessoa jurídica em outras empresas, muitas vezes tem benefícios de pagamento, você consegue pedir um empréstimo como pessoa jurídica, você consegue fazer tudo isso pagando de imposto entre R$ 48,70 e R$ 53,70, que é o valor da DAS.
A DAS, ela tem que ser paga todos os meses. Você pode entrar lá no portal do empreendedor mesmo, você entra lá e você emite todas as DAS para o ano inteiro. E você paga ela mensalmente todos os meses, tá? O microempreendedor individual, o MEI, ele só tem 2 obrigações, vamos dizer, legais, básicas, né? É claro que essas obrigações, elas vão aumentando e mudando de acordo com o tipo de negócio, né? O tipo de KNAI, de atividade que você tem. Mas o básico são só 2 obrigações. Uma, pagar a DAS todos os meses. E 2, fazer a declaração anual de MEI, a DAS MEI. Que é uma declaração anual simplificada, alguma coisa MEI. Que é declarar para o governo quanto você recebeu, quanto você gastou para ficar quites aí com o governo. Então é isso. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. É fácil, é rápido. Me contem aí, vamos fazer uma pesquisa. Manda joinha quem já for MEI e coraçãozinho quem ainda não é MEI. Só para eu saber como que vocês estão aí. Oi, Mônica. Momô. Ixi, a galera falando que pagou. Ó, coraçãozinho, a maioria não é MEI. A Mimos da Dri falou que fez o MEI nesse portal. Já eu leio tudo. Agora deu uma balanceada, algumas curtidas. Tem uma boa galera que é MEI também, então. Legal, acho que tá bem balanceado, que agora veio mais curtida. Acho que tá bem balanceado, legal. Espero que vocês estejam aproveitando aí todas essas informações. Eu vou ler aqui as 2 perguntas que me enviaram previamente, depois eu entro nas perguntas de vocês, tá? A Eliane Dutra me mandou. Oi, Tiara, tudo bem? Eu já trabalho e faço minha contribuição para a Previdência do meu município. Então, já me falaram que eu não devo fazer o cadastro do MEI. Essas pessoas falam que como eu já vou ter uma aposentadoria pelo meu município, não vou conseguir aposentar pelo INSS. Obrigada. Eliane, eu iria até o INSS da sua cidade para entender exatamente como funciona. Pelo que eu entendi, você é funcionária pública, né? Eu não sei se a Eliane tá online, mas pelo que eu entendi, ela é funcionária pública. E aí eu não sei exatamente como funciona. Mas para uma pessoa que é CLT e que já faz a contribuição para a Previdência, a minha indicação é que não faça o MEI. Por quê? Uma vez que você fizer o MEI e você tá empregada, se você... Olha lá, o Mário tá perguntando exatamente isso. Se você perder seu emprego, se você for mandado embora, se acontecer qualquer coisa e você não tiver o seu emprego mais... Eita, tem um pernilongo aqui. Desculpa, gente. E você não tiver mais o seu emprego, o fato de você ter MEI diz pro governo que você não está desempregado. E você perde o direito ao seguro-desemprego. Você perde o direito... há vários benefícios que você poderia ter se você tivesse desempregado. E se você tem MEI, você é um empreendedor, você não é desempregado, entendeu? Então, acho que não é interessante nesse caso se você for CLT. Isolete, MEI é microempreendedor individual. Te indico assistir a live desde o comecinho, porque agora talvez você fique meio perdido. Eu expliquei bem direitinho no comecinho, tá bom? Olha lá, a Viviane tá falando que ela se informou e funcionário público não pode. Eu acho que realmente tem aí uma questão de você não conseguir se aposentar pelo seu município, porque você não vai deixar Bom, não sei. A minha mãe, ela é aposentada pela CLT e eu sei que ela pode ser MEI. Hoje ela não vai perder a aposentadoria, porque... olha lá, legal que vocês tem uma galera aqui com uma série de situações e a gente aprende. Foi o que eu falei no começo. Vamos espalhar essa live, compartilhar pra galera vir, porque mais informação, mais a gente aprende. Se você já é aposentado por tempo de serviço ou por idade, você pode ser MEI, você não vai perder a sua aposentadoria. Agora, uma vez que você pode... que você tá aposentado por invalidez, por qualquer outro motivo, você não pode ser MEI. Por quê? Se você se aposenta por invalidez, significa que você não pode trabalhar. E você abre um MEI, significa que você está trabalhando. Você perde a sua aposentadoria, tá? A Thaís tá falando que funcionário público federal não pode ter MEI. E que... Cadê? Alguém falou aqui...
A Juliana Branco falou que ela é funcionária pública estadual e que no caso dela pode. Então, gente, acho que exatamente a melhor forma é você se informar para o seu caso específico. Porque... Ah lá, a Viviane falou, se puder vou atrás sim, porque meu cargo é bico. Então, é muito específico de cada situação, né? E aí o municipal talvez pode ser diferente para cada prefeitura, então é importante se informar com o contador e com o Sebrae, né? Muitas vezes tem contador que não tá por dentro de todas as regras do MEI, porque não é algo habitual para eles. Então, se informa também no Sebrae da sua cidade. O Rafael Bernardes também manda uma pergunta. Fiquei sabendo que existe um imposto em cima de notas fiscais emitidas através do MEI. É verdade? Não é verdade. O MEI ele não tem que pagar nenhum imposto em cima das notas fiscais que ele emite. O único imposto que o MEI tem que pagar todos os meses é a DAS. É um boleto simplificado do Simples Nacional que junta todos os impostos devidos do MEI em um único... Gente, telefone tocando aqui, perdão. Não importa... Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui. Peraí. Ai, cara. Voltou? Desculpa, gente, me fala se voltou. Meu telefone tava tocando e eu coloquei em modo avião pra não acontecer de novo. Perdão. Me falem... Bom, espero que tenha voltado. Ó, a Ivy falou, vai voltar, vamos aguardar, espera aí. Tô aqui, vocês estão aí? Espero que sim, tem 96 pessoas online, eu vou continuar, vocês me falam. Qualquer coisa, dá um refresh aí, um F5 que dá tudo certo. Então tá, o único imposto que a gente tem que pagar é a DAS, que é aquela que a gente emite no portal do empreendedor, tá? Qualquer outra coisa que falem que você tem que pagar é mentira, não tem que pagar. Não importa o quanto de nota fiscal você emita todo mês, você não tem que pagar. O que acontece? Se no final do ano, alguém perguntou aí que tinha que fazer, quando que é a data da declaração? A data da declaração, ela é maio, tá? Acho que, se eu não me engano, é até 31 de maio a data para fazer a declaração do MEI, anual. Então, se você abriu o seu MEI em 2017, você tem até amanhã para fazer a declaração de 2017, tá? E aí, você pode ter faturado no ano de 2017 cheio até Na verdade, em 2017 ainda era o valor antigo. Então, 2017 cheio, você pode ter faturado o valor de 60 mil reais, que era o valor até o ano passado. Esse valor para 81 mil reais mudou agora, tá? Então, a partir de 2018 é 81 mil reais. Até 2017 era 60 mil reais. Então, se você abriu o seu MEI no ano passado, vamos supor, em janeiro do ano passado, você tem até amanhã para fazer a declaração no site do portal do empreendedor. Você faz a declaração e declara lá o quanto de dinheiro entrou. E o teto é 60 mil reais. Vamos supor que você emitiu um monte de nota e que você fez lá as contas hoje e você emitiu 68 mil reais em nota, tá? Então, você teve um faturamento de 68 mil reais com as notas que você emitiu. Você vai declarar os 68 mil reais e você vai pagar um imposto a mais nesses 8 mil. Por quê? Porque você tá ainda dentro de 20%. 8 mil 20% seria 12 mil. Então, até 72 mil, você só vai pagar um imposto referente a esse valor que ultrapassou, tá? Então, no caso, os 8 mil que ultrapassou os 60. O imposto dos 60 mil reais, você já pagou. Você já pagou todo mês com a DAS. O que você vai ter que pagar é só essa diferença. Então, você vai ter que pagar o imposto em cima desses 8 mil. Agora, se você emitiu nota acima ou teve um faturamento acima de 20% desse teto, que até o ano passado era de 60 mil, aí sim você vai ter que migrar de opção de formalização. Você deixa de ser um MEI e se torna um ME, e aí você vai obrigatoriamente precisar de um contador para fazer toda a parte contábil para você. O MEI não é obrigatório ter contador, mas um ME é obrigatório ter contador.
Lili, se você não emitiu nenhuma nota, você tem que fazer a declaração do mesmo jeito. Todo mundo tem que fazer a declaração. E não é uma declaração de notas fiscais emitidas, porque como eu já disse, o MEI não é obrigado a emitir nota. Ele só é obrigado a emitir nota para outras pessoas jurídicas ou se um cliente, pessoa física, pedir. Então, o seu faturamento não é a mesma coisa que a quantidade de notas emitidas. Você tem que declarar nessa declaração anual o seu faturamento, não as notas que você emitiu. É que pelas notas que você emitiu, a Receita vai saber os valores, entendeu? Então, se por nota já passou, então já passou mesmo, você vai ter que declarar direitinho. Aí, só uma coisa importante. Eu tô falando que o teto para 2017 era 60 mil, mas se você abriu, por exemplo, o seu MEI dia 1º de julho, o seu teto vai ser de 30 mil, porque é proporcional aos meses de empresa aberta, certo? Então, se você teve 6 meses de empresa aberta, você tem metade do ano, você tem metade do teto. Então, esse ano, por exemplo, o teto é de 81 mil reais. Tá? 2018. Então, quando for maio de 2019, a gente vai fazer a declaração desse ano. Quem teve MEI o ano inteiro, o teto é 81 mil reais. Quem tá abrindo MEI hoje vai ter junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 7 meses. 7 meses de... Deixa eu ver se eu tenho aqui o valor direitinho. 6 mil e pouco. O valor por mês. Ai, não tenho aqui em mãos. Mas dá 6.750 vezes 7 meses vai ser esse o seu teto, tá? É proporcional ao tempo de empresa aberta que você teve naquele ano. Patrícia falou que não emitiu nota. Como declarar? A declaração, ela não é por notas emitidas, gente. A declaração é por faturamento. Você tem que declarar o seu faturamento de todos os meses, tá? A Sabrina perguntou, posso ser funcionária de PJ e ter MEI? Funcionária de PJ significa que você é CLT, é isso? Funcionária de uma pessoa jurídica e ter o MEI? Você pode, mas eu não acho que é interessante. Por quê? Eu já respondi isso, tá? Mas só pra ficar bem claro pra vocês. Porque se você perdeu o emprego da sua CLT por algum motivo, se você for mandado embora, tiver algum problema e perdeu o emprego, você sendo MEI, você perde todos os benefícios que o governo te dá. Então, se você for embora, olha lá, Gisele também, mesma dúvida. Se você for mandado embora do seu emprego CLT, e você for MEI, o governo entende que você não ficou desempregada, você é empreendedora. Então, você não vai ter direito a auxílio, auxílio-desemprego, você não vai ter uma série de coisas que você só pode, por exemplo, retirar o fundo de garantia. Você pode se você ficar desempregado. Mas se você for MEI, não, porque você não ficou desempregado. Então, não é interessante, entendeu? Então, ó, já respondi aí pra todo mundo. A Uga perguntou, atrasando, não é DARF, é DAS, tá, Uga? Tem algum problema? Você vai pagar juros em todas elas. Você vai ter que reemitir para pagar os juros, tá? Não tem como fazer o pagamento se não for, se for sem os juros. Ó, eu vou lá no comecinho tentar ler todas as perguntas de vocês. Vamos lá. Sou MEI há um mês, já paguei a primeira parcela. Minha dúvida é, o que devo fazer além de pagar mensalmente? Tem algum relatório anual? Tem. Uma declaração anual que você tem que fazer, mas como você é MEI há um mês, você não precisa se preocupar com ela agora. Foi a Raíssa Lefol que perguntou. A única preocupação que você tem que ter agora, Raíssa, é de organizar as suas finanças. Então, deixe claro o quanto você fatura, o quanto você gasta todos os meses, para futuramente, no ano que vem, você fazer essa declaração, tá? Juliana falou, tem que fazer algum relatório mensal? Não é obrigatório prestar contas mensais, mas eu indico que você tenha um controle mensal para na hora de fazer o relatório anual isso ficar mais fácil. Como é a questão de aposentadoria pelo MEI? Já contei. A Val Souza perguntou, fiz o meu no início de maio, eu tenho dúvidas quanto ao relatório de prestação de contas, vou ter que fazer o do mês de maio, certo? Não, Val, só no ano que vem. Em maio de 2019, a gente vai fazer o relatório do ano de 2018 cheio. Agora, em maio de 2018, a gente está fazendo o relatório do ano de 2017 cheio. Se você não era MEI em 2017, você não tem que prestar contas. A Dani Sato perguntou, recebi um e-mail dizendo que MEI pode emitir boleto pelo aplicativo, mas pelo que entendi é descontado R$6. Fica complicado adicionar esse valor pelo cliente.
Não sei que aplicativo, Dani, não conheço o que exatamente que você tá falando. Eu emito boleto pelo PagSeguro, e aí é um valor, é uma taxa, né, que o PagSeguro cobra mesmo. Deixa eu ver o que mais. O contador que não sabia. Sendo MEI consegui me aposentar, já falei. Renascimento. Nota fiscal nos dá mais credibilidade, já li isso também. Ó, a Paula explicou aqui pra Nida Meira. Como autônoma, você paga 20% de salário mínimo de INSS. Se pagar um MEI, você vai pagar mais 5%, passa do valor. Por isso que a guia complementar deve ser de 15%. É isso. Então, para a gente poder se aposentar por tempo de serviço, por tempo de contribuição, a gente precisa contribuir com 20% de salário mínimo. A DAS, que é o documento que a gente paga como MEI, ela tem ali, entre todos os impostos, 5% de salário mínimo, que é para o INSS. Para se aposentar por tempo de contribuição, a gente tem que pagar a GPS complementar 1910, que eu já falei antes, que só um contador ou o próprio INSS podem emitir. E aí, esse valor é de pelo menos 15% do salário mínimo para completar os 20% para te dar direito de aposentadoria por tempo de serviço. Paula, você é contadora? Me conta, ajudou pra caramba aqui. A Val Souza perguntou, tem algum aplicativo seguro para tratarmos desses assuntos do MEI? Tipo emissão de nota, pagamento de débitos e formulários? Pagamento de débitos, o único débito que você tem que pagar é a DAS no portal do empreendedor.gov.br. A declaração também é feita por lá. Emissão de nota não tem, porque a emissão de nota é feita diferentemente em cada cidade. Então você vai ter que ir até a prefeitura da sua cidade para entender como que funciona a emissão de nota na sua prefeitura. A Beatriz Delgado pergunta, gostaria, se possível, saber sobre uma questão. Trabalho em uma empresa e já abri um MEI uma época, mas fui informado um tempo depois que se eu tivesse um problema de saúde, por exemplo, eu receberia o benefício do MEI e não do trabalho, que seria um valor maior. Aí com medo cancelei o meu imediatamente. Tá certíssimo, é a melhor opção, Beatriz. Se você é CLT, não é indicado mesmo ter um MEI. Já recebi aqui sobre a conta jurídica, já respondi. A Rusvelane pergunta, assim que me cadastro como MEI, eu posso abrir uma conta jurídica ou preciso mostrar que tem movimentação na conta física? Não, assim que você se cadastra, você pode abrir uma conta jurídica. É importante você ligar no banco antes para saber que documentos eles vão precisar. Aqui o meu precisou do alvará, e aí é uma questão que eu quero falar com vocês também, como foi para eu tirar meu alvará. Então, é importante estar tudo certinho antes, mas liga no banco e pergunta direitinho. Depende do banco também. A Clauben Arts perguntou, fui no Sebrae ontem e fui informada que tenho que ir na prefeitura com meu IPTU, pagar uma taxa e pedir liberação de solo vendendo de casa, para depois conseguir o MEI. Você tem que explicar isso melhor, e também sobre alvará de funcionamento. Então tá, vamos lá. O que acontece? É de prefeitura para prefeitura. Quem rege a questão do alvará é cada prefeitura. Como que foi em São Paulo quando eu abri o MEI? Em São Paulo, eu não sei se ainda é assim, tá, gente? Quando eu abri, em 2010, foi assim. Eu fiz o cadastro pelo portal do empreendedor, já saiu o meu CNPJ na hora e eu já recebi um alvará provisório. E aí, a Prefeitura de São Paulo, que tem 30 dias para me notificar caso o meu endereço não possa receber aquela minha empresa. Se eu não for notificada nesse tempo, significa que tá tudo certo, meu alvará passa a ser permanente e tá tudo certo, tá? Aí, mudei para Vitória, eu era ME e voltei a ser MEI. E, gente, pensa numa coisa que podia dar errado. Tudo deu errado aqui. Então, eu fiz o MEI aqui, eu migrei a minha empresa e migrei para o meu endereço, para o apartamento que eu moro. Esse aqui que vocês estão vendo, com essa parede linda de quadrinhos. O que aconteceu? Primeira coisa que aconteceu, eu recebi, o meu apartamento aqui é alugado, eu recebi uma mensagem dos advogados do dono do apartamento dizendo que eu deveria deixar o imóvel, eu tinha 30 dias para deixar o imóvel, porque o imóvel foi alugado com fins residenciais e não empresariais, então eu não poderia ter uma empresa neste endereço. Segunda coisa que aconteceu, o meu IPTU mais do que triplicou de valor. Terceira coisa que aconteceu, eu recebi uma notificação da prefeitura dizendo que esse local eu não tinha alvará para funcionamento da empresa nesse local. Eu fiquei desesperada e aí eu fui atrás de soluções. A solução que eu encontrei foi alugar um domicílio fiscal. Então existe uma empresa, existem várias,
Nesse caso, existe uma empresa aqui em Vitória que aluga umas salas e eu tive que alugar uma sala. Minha empresa é situada nessa sala que eu aluguei e eu pago um valor todos os meses. E aí, a prefeitura foi lá, fez a vistoria lá para liberar o meu alvará. Enfim, primeiro eu aluguei essa sala e fiz a alteração de endereço no site do Portal do Empreendedor. Aí o meu endereço ficou sendo essa sala. Aí eu fui na prefeitura e dei a entrada no pedido de alvará. Aí saiu o meu pedido de alvará. Só que o meu pedido de alvará saiu com um ponto de um asterisco dizendo assim, que para aquele CNPJ, para aquelas quinais que eu cadastrei, eu precisava de uma licença ambiental. Só que eu não precisava de licença ambiental, gente, porque eu não faço nada que precise de licença ambiental. Então eu tive que preencher um formulário e voltar na prefeitura, no setor de alvará, para pedir a liberação, a dispensa dessa licença ambiental. Aí eu pedi essa dispensa e aí essa dispensa saiu. Aí eu voltei lá na prefeitura com a dispensa e pedi a liberação do meu alvará definitivo, porque eu tava com o alvará provisório de 1 ano. Aí o alvará definitivo é de 3 anos. Aí eles liberaram o meu alvará. Aí com tudo isso, já com o alvará feito, tudo prontinho, eu dei a entrada na mudança do meu IPTU do apartamento que eu moro, porque tinha triplicado o valor. E aí eles não devolvem o dinheiro, na verdade devolve, mas para devolver o dinheiro é o dono, o proprietário que tem que ir lá. E como o proprietário não ia lá, eu me contentei em não ter que pagar mais parcelas gigantescas. E só, e ficar com o dinheiro que eu já tinha pago perdido. Então, tive que ir lá na prefeitura com toda a documentação para mostrar que a minha empresa era em outro lugar para pedir para voltar o meu IPTU pro valor normal. E aí agora voltou meu IPTU pro valor normal. Então, por que eu falo da importância do alvará e de conhecer as regras da sua cidade? Porque eu vim com a mente de como funcionava em São Paulo. Cheguei aqui em Vitória e falei, vai ser tudo igual, sou MEI, é MEI de novo, tá tudo certo. E não era, eu criei um problema gigantesco, que eu nem imaginava que eu ia ter. Então, procura o contador, procura um Sebrae da sua cidade, vai na prefeitura, se informem o máximo possível para saber se vocês podem exercer as atividades que vocês querem no seu endereço, se vai precisar alugar uma sala, se vai precisar ter um domicílio fiscal, se na casa da sua mãe pode, se não vai trazer um problema para sua mãe, se o IPTU não vai triplicar de valor por conta disso. Tem aí um monte de questões que é muito importante ver e tem pessoas habilitadas a darem essa informação em cada cidade. Então, assim, e essa é a realidade aqui de Vitória. Eu não sei como que é na cidade de vocês. Eu não tenho como falar, não, na sua cidade é assim, 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 faz isso. Na sua cidade não tem como saber. E nem o contador vai conseguir saber de todas as cidades, né? Então, o ideal é você ou ir num contador na sua cidade ou procurar a prefeitura, o Sebrae, que são os órgãos que estão capacitados para poder te ajudar a tomar essas decisões. Certo? A Caroline falou, tem que ser multifuncional. Tem, Caroline. Para ser empreendedora, a gente tem que saber de tudo nessa vida. A Mimos da Dri falou que fez nesse portal. Ué, a Paula falou que pagou R$185, então fez no lugar errado. Ops, peraí. A Patrícia perguntou... Patrícia Lessa, na listagem que consta lá no Portal do Empreendedor consta a fabricação de bolsas e artesão em couro e têxtil e costureira têxtil. Qual seria mais adequado para nós que trabalhamos com costura criativa de bolsas? Então, Patrícia, o ideal é você conversar com o contador ou com o Sebrae para ver qual que é o ideal para você. Por quê? Pode ser que um desses dois tenha uma especificidade de exigência de licença ambiental, por exemplo, talvez para trabalhar com couro. E para o outro não. Então o ideal é você consultar quem tem ali, toda essa questão na ponta da língua para poder te dar essa resposta. No Sebrae eles vão poder te ajudar direitinho a escolher os melhores quinais para você. Declaração anual já falei, é em maio. Olha lá, a Dani Sato falou, inclusive o vencimento para fazer a declaração anual é amanhã, exatamente, o último dia de maio. Não, Milena Pereira perguntou, sou obrigada a fazer nota fiscal de todas as vendas? Não, o MEI não é obrigado a emitir nota fiscal para pessoa física, mas ele é totalmente obrigado a emitir nota fiscal para pessoa jurídica, se ele vender para outra empresa, e se a pessoa física pedir a nota fiscal, aí ele tem que emitir. A Fabiana falou que tá boiando. Fala aí, Fabiana, quais são suas dúvidas?
A Viviane falou que é funcionária pública e não pode ser. Algumas pessoas aqui falaram que pode, outras que não. Acho que depende muito do seu tipo de funcionalismo público, se é municipal, estadual ou federal, e da sua cidade, né? Posso ser registrada e ter MEI? Já respondi. A Clévia perguntou, queria saber para quem faz a maioria das vendas em mãos, é necessário emitir nota fiscal para qualquer valor de venda? Não, já respondi. É pago algum imposto por nota emitida? Não. Pago o imposto do MEI há 7 anos, porém estou há 3 anos para me aposentar por tempo de serviço, porque paguei como empregada como todos esses anos antes de ser MEI. Então, Alice, mas é muito importante que você tenha em mente que esses 7 anos que você pagou MEI, você tem que ter pago também o complemento. Se você pagou só a DAS, não conta como contribuição para aposentadoria por tempo de serviço, tá? Ó lá, a Juliana falou que a Viviane pode sim ser MEI, mas é para ver certinho. Ser funcionário público estadual ou municipal deve ver o estatuto que rege, que ela também é e tem o MEI. A Nida falou que fez o MEI, mas não sabe nada. O que você precisa saber, Nida? Data para fazer declaração anual é até amanhã. É só para quem foi MEI em 2017. Tem que declarar para o governo com a declaração anual. A Alice falou, fiquei em dúvida por ter sido empregada e agora MEI. Será que vai atrapalhar minha aposentadoria por tempo de serviço? Desde que você tenha contribuído com a GPS complementar, não, Alice. Não tem valor sobre nota fiscal. Somente funcionário público federal não pode. Com respeito à DAS, quem se formalizar no mês de junho tem que pagar os meses anteriores? Não, você paga a DAS a partir do mês que você se formalizou. A Mimos da Dri falou, sou MEI, só não fiz o talão de nota fiscal, isso eu ainda não entendo. Você tem que ver como que funciona na prefeitura da sua cidade. A Juliana falou, olha lá, tinha me informado com o contador e mais pessoas e falaram que não poderia, mas peguei a lei que rege... Desculpa, tô ficando sem voz já. Mas pegue a lei que rege a sua classe. Na minha pode. Veja no site do empreendedor. Fala certinho. Legal. A galera aqui discutindo sobre ser funcionário público ou não. Não paga taxa por nota fiscal. Os contadores estão totalmente por fora. Gente, principalmente cidade do interior é bem complicado. Ai, aqui foi a hora que caiu. Não cadastrei minha biometria e meu título foi cancelado. Agora só vou conseguir regularizar em novembro, que é quando o governo vai abrir de novo. Consigo cadastrar o MEI assim mesmo? Não tenho certeza, Aline. Talvez você precise do título válido para abrir uma empresa, viu? Acho que não consegue, mas eu não tenho certeza. Mas entra no site do Portal do Empreendedor, que lá deve ter todas as dúvidas referentes a isso respondidas. A Tânia perguntou, então é muito mais vantajoso ser MEI do que autônomo? São métodos diferentes de formalização, Tânia. Cada um tem suas vantagens e suas desvantagens. Todo ano a declaração é no mês de maio, isso, referente ao ano anterior. Como emitir notas fiscais? A Paula Fernanda perguntou. Depende da sua cidade. Aqui, eu tive que, como eu já expliquei, como a minha nota é de serviço, eu tive que ir até a prefeitura e pedir uma liberação de senha. Aí eles liberaram uma senha no sistema para mim, eu acesso meu CNPJ, minha senha, já sai a nota com meu logo, eu cadastrei o logo lá, tudo bonitinho. Os meus quinais que eu cadastrei quando eu fiz o MEI, já saem, aparecem direitinho como opção, é super fácil. Só se a pessoa pedir. Se não emitir nenhuma nota, tem que fazer declaração do mesmo jeito. A Juliana até colou aqui o que está no site do Portal do Empreendedor. Situações que não permitem a formalização como MEI. Pensionista e servidor público federal em atividade. E para servidores públicos estaduais e municipais devem observar os critérios da respectiva legislação, que podem variar de acordo com o estado ou o município. A Nida falou que tem MEI, mas não emitiu nota, que o teto é bem baixinho. O teto de todo mundo é igual. Foi 60 mil até 2017, aumentou para 81 mil esse ano.
Já respondi, deixa eu ver. Já respondi. Posso ser MEI sem CLT? Pode, mas eu não indico. Autônomos e MEIs são formas distintas de formalização. O autônomo, ele não tem CNPJ. O MEI, ele tem CNPJ, ele é uma empresa, tá? Ele é uma empresa de uma pessoa só, é uma empresa individual. O autônomo, ele não tem CNPJ, ele tem ali, garante os benefícios da Previdência, mas ele não tem CNPJ. A Dani falou, para eu ter controle de todas as minhas vendas, com ou sem nota fiscal, eu utilizo o relatório mensal das receitas brutas, consegue baixar no site do Sebrae. Ótima dica, Dani. Eu uso um site que chama Granatum. Quando eu entrei nele, era gratuito, hoje em dia ele é pago, mas é muito bom. E eu lanço lá entradas e saídas e funciona super bem. Emite relatório, é super fácil. A Micaele falou, estou bem no início, vendas ainda poucas, vale a pena abrir MEI? E a declaração, mesmo com valor baixo, faz? Vale a pena abrir MEI porque, na verdade, o MEI pode te abrir portas para fazer mais vendas, né? Tem um monte de questões aí que eu falei aqui na live, que depois você pode ver do começo, Micaele, que o MEI vai te abrir portas para melhorar essas vendas. E a declaração, ela é obrigatória, mesmo que você não tenha feito venda nenhuma, que você tenha 0 de faturamento, a declaração é obrigatória se você tem o MEI. Quanto de contribuição para aposentadoria? A contribuição extra, com o MEI você já paga 5% com a DAS, né, que é o imposto do MEI, você já paga 5% do 5% do salário mínimo de imposto. Aí, para se aposentar por tempo de contribuição, você tem que pagar uma guia complementar, do Guia da Previdência Social complementar, com código 1910, de pelo menos 15% do valor do salário mínimo. Como eu faço para sair do MEI? Ótima pergunta, Isabel. Você vai precisar fazer o desenquadramento. No portal do empreendedor mesmo, você faz o desenquadramento de MEI. Oi, Ju. Não cadastrei minha biometria? Já li essa. Aplicativo MEI Fácil. Olha lá, Dani usa o aplicativo MEI Fácil. Eu não uso o aplicativo, Dani, então eu não sei. É para emissão dos boletos, né? Que eu tinha perguntado. Eu realmente não vi sobre isso. Como eu emito boleto só pelo PagSeguro, eu realmente não vi. Mas assim, R$6. Você falou, vai ficar caro. Tudo depende, né? Depende do valor que você tá cobrando. Por exemplo, eu vendo um curso de R$1.494. Se eu cobrar R$6 pelo boleto, é um valor que cobre as minhas despesas e eu conseguiria cobrar o valor do boleto dentro do valor do curso, entendeu? Ou eu aumentaria o valor do curso. Agora, se eu tô vendendo um produto, por exemplo, de R$10 e vou cobrar 6 a mais para o pagamento em boleto, aí realmente já fica difícil. Agora, se é uma empresa que vai comprar aquele produto de R$10, mas eles querem, por exemplo, 100 unidades, e aí vai dar R$1.000 o seu pedido, talvez os R$6 do boleto seja uma vantagem. Aí vai do seu modelo de negócio. Alice, já te respondi. Eu já faço desconto para Previdência. Em que o MEI irá me ajudar? Você ter um CNPJ, você ter facilidade de abrir conta em banco, você poder vender para outras empresas, vários benefícios que a gente falou aqui, Sônia. A Marilene falou, quais os critérios para se cadastrar o MEI? Marilene, o ideal é que você procure o Sebrae para ver se a atividade que você exerce se encaixa como MEI, porque tem atividades que se encaixam e atividades que não. Mas você tem que ter um CPF válido, você tem que ter residência fixa, tem aí umas questões que precisa. Em portaldoempreendedor.gov.br tem tudo muito detalhado e numa linguagem muito fácil de entender, gente. A Simone falou, fiz o MEI em 2017 e engravidei ano passado. E esse ano recebi o auxílio maternidade. Eu gostei. E é super fácil, né, Simone? Eu também recebi auxílio maternidade quando eu tive minha filha. Como é esse negócio de nota fiscal? Ou melhor, fazer? Não entendi, Mimos da Dri, mas já respondi um monte aqui sobre nota fiscal que varia de cidade para cidade. Qual é o tempo de contribuição para se aposentar como MEI? É o mesmo tempo de contribuição da nossa Previdência, Emiliana, não é específico do MEI. Eu acho que é 30 para mulheres e 35 para homens, eu não tenho certeza. É obrigatória a conta jurídica? Não, já respondi. Estou pensando em sair do MEI, pois a documentação está enrolada. O que fazer? Isabel, lá no portal do empreendedor.gov.br tem direitinho os passo a passos para você desenquadrar do MEI.
Mesma pergunta da Érica. Antigamente, eu sei que não podia fazer, não era qualquer pessoa que podia entrar lá e cancelar o próprio MEI. Um contador precisava fazer, porque precisava ir na Secretaria da Fazenda. Hoje eu acho que isso já é bem mais desenrolado lá no portal do empreendedor mesmo, você consegue. Ó, a Fabiana falou que fez o MEI para pegar um empréstimo no Banco do Povo, mas as burocracias foram grandes demais, já me arrependi de ter aberto o MEI. Fabiana, se realmente fazer o MEI só para pegar um empréstimo, ele não é talvez a melhor opção, mas fazer o MEI para você ter um CNPJ, ter outras oportunidades, poder abrir uma conta jurídica, emitir nota fiscal, aí você tem um monte de benefícios que você soma para isso ser vantajoso, né? Ana Carlos falou, fiz MEI e me arrependi, porque tinha que pagar um pouco imposto anual e eu não sabia. Não entendi, Ana. Tem que pagar a DAS. Todos os meses você tem que pagar a DAS, que é um valor de R$ 48,70, R$ 53,70, não é tão caro assim. Misericórdia, que burocracia. Nossa, que problema. Vocês estão falando do meu problema. Ops, com o meu endereço, né? Com o meu alvará. Pois é. Meu bem foi cancelado por eles automaticamente por eu parar de pagar. Então, Silvana, eles fizeram um tempo atrás que quem não regularizasse até tal data teria o MEI cancelado. Entretanto, porém, todavia, você fica com a dívida. Você tem uma dívida com o governo se você até hoje não pagou, tá? Então é muito importante verificar isso. A Juliana falou, fiz mês passado e recebo através do PagSeguro. Devo anotar todas essas entradas para declarar na declaração anual, correto? Não. Juliana, não é as entradas no PagSeguro, é as entradas do PagSeguro na sua conta. Não é o que as pessoas pagam para o PagSeguro, é o que o PagSeguro paga para você, que você tem que anotar. Então, por exemplo, não é toda venda que entra lá que eu saco do PagSeguro. Eu saco do PagSeguro uma vez por mês, né, quando eu junto lá uma grana e eu tiro do PagSeguro e passo para minha conta jurídica. É esse valor que sai do PagSeguro e entra na sua conta que é o seu faturamento, tá? Enquanto você não transferir para sua conta, esse valor é do PagSeguro. A Flavinha falou que lá o contador quer fazer por R$200, achou caro. É de graça, Flávia. Mas tem uma lista no site do Portal do Empreendedor, tem uma lista de contadores que eles são parceiros do governo na implementação do MEI e eles devem prestar informações para você gratuitamente. Se o contador se recusar a prestar informações para você gratuitamente, pega a sua bolsinha e vai até o Sebrae, porque no Sebrae eles prestam todas as informações gratuitamente para saber qual KNAI que vai cadastrar, como é o alvará, tudo isso. O Sebrae te ajuda com tudo isso, tá? A Lili Lima falou, muito providencial esta live. Estava insegura porque me cadastrei sem saber muita coisa, mas aqui na minha cidade parece tranquilo. Lili, mas vai consultar, porque pode dar dor de cabeça. A Mimos da Adri perguntou de novo, nota fiscal no EMI, onde sei como tenho que fazer? Na prefeitura ou no Sebrae? Vai no Sebrae, Mimos, que lá eles vão tirar todas as suas dúvidas. Já respondi sobre cancelamento, sobre a emissão de nota fiscal. O que tem que fazer até amanhã? Rafaela, quem tem MEI desde 2017 ou antes, quem era MEI o ano passado, mesmo que abriu em dezembro de 2017, até amanhã é a data limite para fazer a declaração anual de faturamento. Então, se você abriu o seu MEI, por exemplo, dia 2 de dezembro, você vai ter que fazer a sua declaração anual do mês de dezembro, porque foi em dezembro de 2017. E aí você vai declarar qual foi o seu faturamento, que para dezembro do ano passado o limite é de R$5.000, que era o teto do ano passado, R$60.000 por ano. A Rê falou, eu emito nota fiscal porque envio pelo correio a encomenda, daí o correio pede. Então, você como MEI não é obrigado a emitir nota fiscal nem para enviar pelo correio. Você pode emitir, tá tudo bem, tá certo o que você tá fazendo, mas você não precisa fazer isso. Para enviar pelo correio, você pode fazer a declaração de conteúdo, sendo MEI, tá? Só como MEI. Se você for qualquer outro tipo de empresa, não pode, aí tem que emitir nota fiscal. A declaração pode ser feita antes de maio? Vou no contador e ele faz em fevereiro. Será que está errado? Não, tá certo. Eu também faço a minha bem cedo, Ana. Não tem problema nenhum, não. Na verdade, é importante, inclusive, fazer ela antes de fazer a declaração de imposto de renda de pessoa física. Então, por isso que seu contador deve fazer antes.
Para direitos trabalhistas, licenças, aposentadoria, etc. Paga-se algo a mais ou somente a taxa mensal do DAS? Ah, já respondi, Clévia. Você paga somente a DAS para ter licença, direito a auxílio doença, auxílio maternidade, aposentadoria por idade. Mas para ter aposentadoria por tempo de contribuição, você tem que pagar uma guia complementar que só um contador ou o INSS podem emitir para você. A Nida falou, já estou aprendendo, mas como eu vou fazer a declaração? Não sei nada. Nida, mas você abriu o CNPJ esse ano, não foi? O MEI esse ano? Você não precisa fazer declaração. Gente, só precisa fazer declaração esse ano quem abriu o MEI até dezembro de 2017. Se você abriu o MEI de dezembro de 2017 para cá, não precisa fazer declaração. A declaração é só ano que vem. Sou MEI há 2 meses, só preciso fazer a declaração anual em dezembro após 12 meses. Em maio do ano que vem, Rafaela. Fiz o MEI há 6 meses, mas não consegui pagar. Tenho que pagar tudo junto? Tem que pagar. Tem que emitir todos os boletos atrasados e pagar com juros, Ariane. E para baixar, como faço? Baixar o que, Alexandra? A Beth perguntou, só pagando a DAS não abate para aposentadoria? Aposentadoria por idade, sim. Por tempo de serviço, não. A Silvana falou, por ter sido cancelado, será que ainda tenho que pagar algo? Provavelmente sim, Silvana. Seu MEI foi cancelado, mas a dívida tá lá. Eu entraria em contato com a Receita Federal para consultar direitinho. Tem benefícios para comprar com CNPJ? Muitas empresas têm, Simone. Aqui, por exemplo, em Vitória tem uma loja que eu compro insumos que a fila é diferente. A fila de pessoa física vai lá embaixo e a fila de pessoa jurídica nunca tem ninguém. E aí o parcelamento é facilitado, tem um monte de benefícios. A Arte Grazi falou, não sabia desse complemento para se aposentar por tempo de serviço. Se não paguei, como faço agora? Você sabe dizer? Que eu saiba, se você não pagou antes, não tem como pagar retroativo. Mas essa foi a informação que a minha contadora me passou e pode ser que ela esteja errada. Eu consultaria ou no Sebrae ou um contador da sua confiança. Marise, não pode. Pensionista federal ativo não pode ser MEI, já respondi. Eu já pago uma taxa na prefeitura para dar aula como prestadora de serviço. Tem alvará. Posso abrir o MEI? É outra coisa. Você provavelmente paga como autônoma ou como profissional liberal. O MEI vai te dar um CNPJ, é uma empresa. São outras regras, Érica. Micaele, posso registrar minha logo sem ser MEI? Pode. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, Micaele. Renascimento, me tornei MEI em janeiro desse ano. Preciso fazer a declaração anual? Não, só o ano que vem. Meu título foi cancelado porque não cadastrei a biometria. Já respondi, Aline. Não sei te dizer exatamente. Acredito que não pode cadastrar o MEI. Vai ter que esperar regularizar. Mas consulta o portal do empreendedor.gov.br para com certeza ter essa resposta lá. Prestador de serviço precisa ter alvará? Depende da sua cidade, Isabel. Eu sou prestadora de serviços, a minha empresa é de serviços e o alvará aqui é obrigatório. Pra Kenai que eu cadastrei também, né? A Uga falou, vou precisar contratar uma funcionária, sou artesã, como faço? Você vai precisar de uma contadora, Uga. Obrigatoriamente, você pode, como MEI, contratar uma funcionária. Ela vai ser registrada por CLT normalmente. Ela vai receber ou o salário mínimo ou o piso da categoria da atividade para a qual você vai contratá-la, tá? E um contador que vai ter que fazer toda essa parte burocrática, porque você vai ter que recolher FGTS, INSS, tudo direitinho dela, e aí você tem que contratar um contador obrigatoriamente para fazer isso, tá? A Uga falou, tem uma loja na Elo 7, mas lá quando abri como pessoa física, agora tenho MEI, preciso mudar para jurídica, isso aí. Lili Lima, sou artesã, mas ficou como atividade principal costureira, porque artesanato é atividade secundária. Fiquei um pouquinho preocupada com isso. Lili, acho que não tem problema nenhum, mas consulta o Sebrae se você tiver com dúvida. Inclusive, gente, o Sebrae, vocês entram no site do Sebrae, tem chat para tirar dúvida com eles. É muito fácil tirar dúvida com eles. Eu, na época dessa bagunça aí com o correio, logo no começo do ano, declaração de conteúdo, nota fiscal, eu tirei várias dúvidas no chat do Sebrae. Fabiana perguntou, meu faturamento é muito pouco, estou no começo, compensa eu continuar com o MEI? Fabiana, eu dei aqui as razões pelas quais eu acho que tem que ter o MEI, e aí é você que tem que colocar na balança se isso vale a pena para você ou não. Eu acho o custo baixíssimo para a quantidade de benefícios que tem. Se eu não fizer a declaração, o que acontece? Você corre risco de ter seu MEI cancelado, Renata. Alexandra, ter uma loja virtual, preciso ser MEI? Não necessariamente.
Alice, se não fosse sua live, eu iria ter surpresa na hora da minha aposentadoria. Obrigada. Ai, de nada, Alice. Tomara que dê tudo certo. A Gayatri falou, minha contadora faz tudo de graça, até já fez minha declaração. Ótima live. Então, é que tem alguns contadores que realmente fazem, porque estão aí de acordo com o programa do governo, e alguns que se recusam. Então, acho que depende. A Lili falou que também fez tudo de graça, a contadora dela. Trabalha em casa com confeitaria e fabricação de bolsas. Quais são os principais pontos burocráticos de cada função? Não sei te dizer, Brai, não é a minha área específica, então não sei te dizer se você tem que ter uma licença específica, um alvará específico. Eu sei que com confeitaria você provavelmente vai precisar ter uma licença da Anvisa, mas eu não sei o quanto isso está relacionado ao MEI. Vai até o Sebrae ou entra no chat do Sebrae e tira dúvida com eles, que com certeza eles vão te ajudar com respostas certeiras para as suas atividades, tá? No mínimo ao máximo do limite anual não muda nada nas taxas, né? Não, Paula, se o seu faturamento ficar dentro do limite anual, a DAS é a mesma que você tem que pagar. Elisa perguntou, quando vai ter a próxima turma do seu curso? Elisa, só no ano que vem, eu não defini a data ainda, mas com certeza esse ano eu não vou ter outra turma, só vou ter uma turma que eu quero me dedicar integralmente esse ano, a essa turma que vai começar ainda segunda-feira. Pergunta repetida. Acabei de chegar, não tenho MEI ainda, mas estou querendo fazer o meu. Sou artesã, compensa ter mesmo? Depois assiste a live do começo, porque eu dei 5 razões para ter o MEI, e aí você consegue colocar na balança se vale a pena para você ou não. Isso aí, Silvana, procura direitinho para ver se você tem dívidas, porque eu tenho quase certeza que essa dívida não é perdoada automaticamente, tá? Você cancela o CNPJ, então você não vai ter mais dívidas daqui para frente, mas você tem uma dívida antiga sim. Marisa, o registro do logo não tem nada a ver com o seu CNPJ ou com a sua empresa. O registro do logo é feito no INPI, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, eu acho. A conexão caiu, eu queria saber dos benefícios para comprar com o CNPJ. Então, Simone, depende da empresa de onde você está comprando. Cada empresa oferece benefícios diferentes. Tem lugar que oferece melhor parcelamento, tem lugar que oferece parcelamento por boleto, tem lugar que oferece filas especiais, tem um monte de coisas diferentes em diferentes lugares. A Dani falou, eu abri minha MEI por causa dos benefícios. Abri em janeiro desse ano e já trabalhava por conta desde 2014. Me arrependo por não ter aberto antes. Faço pouquíssimas vendas, foi super fácil de abrir. É isso aí, Dani. Ih, Fefe, chegou muito atrasada. Tô terminando. Realmente, tem um monte de benefícios. Eu acho que vale muito a pena. Quando eu morava em São Paulo, até a minha manicure eu fiz abrir um MEI, porque ela trabalhava indo em casa, sabe? De casa em casa e tal. E eu falava, gente, como que você não tem um MEI? Você nunca vai conseguir se aposentar. E, poxa, vai lá, é fácil, você paga todo mês, faz uma declaração anual, é super simples, não é obrigatório emitir nota fiscal, você não tem dificuldade nenhuma e garante um monte de benefícios. Poxa, você é manicure, vai na casa das pessoas, atende em domicílio. Qualquer dia, sei lá, caiu na rua, torceu o pé, você consegue dar entrada no auxílio-doença. Você estava ali em trânsito pro seu trabalho, entendeu? Não vai poder trabalhar, ficou engessada por 6 meses, não vai poder trabalhar, 6 meses é exagero, né? Mas por 6 semanas não vai poder trabalhar, você consegue dar entrada no auxílio-doença. Engravidou, consegue dar entrada no auxílio-maternidade. Então, tem um monte de benefícios que valem muito a pena. Mas é claro, não é para todo mundo. A gente já sabe aí, ó, que pensionistas e funcionários públicos federais não podem. Quem tem dívidas com o governo, então a pessoa que tá aí com o título de eleitor, né, com problemas, provavelmente não vai conseguir. Se você não tem um CPF válido, porque você não, não fez declaração de imposto de renda e aí teve o CPF cancelado na época que tinha que fazer quem era isento e tal, você não vai conseguir. Então tem aí um monte de questõezinhas, mas de uma maneira geral atende muito bem as nossas necessidades e tá comendo bola quem não faz. Alexandra, não entendi. Você falou, poderia falar mais sobre deveres do e-commerce para o MEI? Não sei, porque vai depender de cidade para cidade. As duas únicas obrigações gerais do MEI são pagar a DAS todos os meses em dia e fazer a declaração anual depois de um ano, né? No ano seguinte ao ano que você abriu o seu MEI.
Qualquer coisa além disso é específica ou para sua atividade ou para sua cidade. Então, o ideal é consultar o Sebrae da sua cidade para eles te ajudarem. Fabiana, eu pensei que pagando esse valor do MEI automaticamente eu me aposentadoria por tempo de serviço ou idade sem pagar nada a mais. Não, Fabiana, ele só conta por idade, não conta por tempo de serviço. A Lili falou, não sei se já respondeu, se já me desculpe porque caiu aqui, mas qual a carência para auxílio-doença? Eu não sei, Lili. Eu acredito que não tenha carência. Na verdade, não sei. Não sei. De verdade, não sei como que funciona. Desculpa, posso até consultar e depois escrevo aqui, ou se você quiser me mandar um e-mail, contato@tut.com.br, eu consulto e te respondo, tá bom? Emiliana, se eu for trabalhar em uma confecção, por exemplo, e continuar com minhas atividades como autônoma, preciso cancelar o MEI? Não necessariamente, mas se você for trabalhar como CLT e você tiver o MEI, você corre risco de, por exemplo, ser mandado embora do CLT e não ter os benefícios da Previdência, do INSS, como seguro-desemprego, receber o valor da FGTS, né? Esses benefícios que a gente tem por estar desempregado, você não vai ter por ser MEI. Simone, para auxílio maternidade eu sei que é de 10 meses, agora para auxílio doença eu não tenho certeza. Então é isso, gente, eu tô quase sem voz já, 1h30 falando, quase 1h25. Super obrigada, espero ter tirado todas as dúvidas de vocês. Se ficaram mais dúvidas, vão lá no blog.personalart.com.br, que tem um texto lá com as 5 razões para se tornar o MEI, e lá tem várias informações. E se vocês tiverem dúvida, coloquem a pergunta lá no blog, que eu olho os comentários e respondo lá para vocês, tá bom? Super obrigada pela presença de vocês, espero ter ajudado. Um beijo enorme, até a próxima, até mês que vem. Tchau!